a irmã, enfim, aqueles que se preocupam com o teu reino, Deus. Nessa noite, Deus, estenda a sua mão de graça, de misericórdia, Senhor, sobre essas vidas, Pai. No nome de Jesus, me abençoa, Pai. É o que eu te peço, ó Deus. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, parte B em diante. Aleluia. O tema da mensagem essa noite é vencendo as cadeias do orgulho. Eu peço que você me dê total atenção para você entender a mensagem. Se você não sabe com o entendimento, partir Tiago capítulo 4, versículo 6. Pode colocar o versículo 6. E a parte que diz: começa a Deus se opõe aos orgulhosos. Isso. Deus é contra ou se opõe aos orgulhosos. Está aqui na versão da igreja. Isso. Você encontrou, amém? Amém. Graças a Deus por isso. Diz a Bíblia: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem, chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga, está falando mal da lei, julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece a lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis, é o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Agora escutem, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ali ficaremos fumando, fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Senhor, me dê graça, Pai, para explicar e passar a tua mensagem. Que o teu Espírito, Senhor, esteja abrindo o entendimento dos teus filhos. Que a tua palavra vá, produza o resultado no nome de Jesus. Tome assento e vamos. Glória a Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Orgulho, para muitos, é aquela pessoa que passa com o nariz em pé na rua, e pelo fato de essa pessoa talvez ter tido um atrito com você, e essa pessoa foi a culpada do atrito. Ela passou por você na rua e não falou com você. Passou de nariz em pé. E aí você diz para o teu irmão do lado ali, ó, onde está o orgulhoso. Irmão, está orgulhosa. Orgulhoso é aquela pessoa que você diz que quando ela não quer pedir desculpa para você, você pode estar orgulhosa. É o nariz em pé, é o metido a besta, né? Esse é o orgulhoso que a gente está acostumado a saber. É aquela pessoa que faz biquinho, que se encolhe no cantinho, que não quer falar. É orgulhoso, está magoado. O orgulhoso é aquele camarada que é dono de si, não é isso? O orgulhoso é aquele que talvez, se ele sabe muito de mesa de som, e você vai lá falar com ele, ensinar ele vai aceitar. Ele é orgulhoso.
Eles comeram de uma árvore que dava entendimento, uma árvore que dizia o que era certo e o que era errado. Quem comesse daquela árvore teria sabedoria para decidir a sua vida. A partir daquele momento, Adão e Eva passam a viver para si. O orgulho é o pecado que gera todos os outros pecados, é a raiz de todos os pecados. O ser humano vivendo para si, vivendo a sua própria vida. Ninguém se mete na minha vida. Ninguém diz como eu tenho que gerenciar a minha casa. Ninguém diz como eu tenho que resolver o problema do meu trabalho. Ninguém diz. Eu sei da minha vida, eu sou entendido, eu tenho entendimento. Isso é orgulho. E através do orgulho vem o quê? Vem todos os outros pecados. Vem a morte, vem o adultério, o homicídio, o mentiroso, a falta de amor. Tudo isso vem gerando através desse primeiro pecado. Por isso é que o pecado de Adão e Eva é conhecido pela teologia como a raiz do pecado. E aí nós temos um texto da Bíblia Sagrada, em Tiago capítulo 4, que diz: Deus se opõe aos orgulhosos. Então, a partir dessa introdução que eu dei, orgulhoso então não é aquela pessoa apenas que põe o nariz para cima, não é aquela pessoa apenas que faz piquinho quando briga com alguém e não quer pedir desculpa. Orgulhoso é a pessoa que vive para si, é a pessoa que não depende da outra pessoa, se não depende de outra pessoa, ainda mais de Deus. Quero te dizer, esclarecer, que quando eu falo em vida, a nossa vida é uma coisa muito complexa. A nossa vida, ela possui muitas áreas. Então talvez você está pensando com você aí, essa mensagem não é para mim, que eu sou humilde. Essa mensagem não é para mim, porque eu sou uma bênção. Mas talvez você se engana, porque a nossa vida é complexa e a nossa vida existe em muitas áreas. Talvez em algumas áreas eu dependa de Deus e dos outros, mas talvez em algumas áreas eu não deixo ninguém botar a mão, e muito menos Deus. Só que o mal do orgulhoso, ele não consegue enxergar o seu orgulho. O orgulhoso, ele é especialista em se dar desculpas. O orgulhoso é fera em dizer para ele mesmo que a atitude que ele está tomando não é uma atitude de orgulho. Só que o orgulhoso não sabe que ele, sendo orgulhoso, ele impede o agir da graça de Deus nessa área da vida dele. Porque nessa área da vida dele, ele está resistindo. Ele está resistindo ao agir de Deus. O orgulho dele está travando o agir de Deus. E o texto que nós lemos aqui diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então eu quero estabelecer alguns conceitos para você aqui nessa noite. Primeiro, claro, Deus se opõe aos orgulhosos. Isso é pouco, é fato. Então, onde há orgulho, existe a carência da graça de Deus. E a graça de Deus, talvez você não saiba, a graça de Deus não é só para salvação. A graça de Deus não é só para você alcançar o céu com Jesus, para você ser salvo. A graça de Deus é o poder capacitador de Deus para você ser uma bênção nesta terra, nesta vida, para você viver uma vida abundante. Sem a graça de Deus nós não conseguimos nada. É por isso que Deus vira para o apóstolo Paulo e diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém. A graça de Deus abunda em todas as áreas da nossa vida, ou melhor, vou dizer para você, ela abunda em todas as áreas da nossa vida, a qual estão rendidas a Deus. Jesus foi um homem perfeito. Jesus não foi um homem perfeito porque era Deus. Jesus foi um homem perfeito porque era rendido a Deus. Jesus fazia milagres porque era rendido a Deus. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não vou falar nada de mim, eu falo o que eu ouvi e vi.
que eu vou falar, o que eu tenho ouvido do meu Pai. Jesus não fazia a vontade dele em nada. Jesus fazia a vontade do Pai. Era alguém que tinha todo o seu ser em plenitude, rendido a Deus. E por ele ser totalmente rendido a Deus, o agir do Espírito Santo na vida dele fluía, e ele fazia o que você conhece na palavra de Deus. Por isso ele era um homem perfeito, porque era uma pessoa rendida a Deus. Então tem áreas da nossa vida que nós estamos dando cartão vermelho para Deus. E se nós estamos dando cartão vermelho para Deus, existe o quê? Existe a insuficiência da graça. Se existe a insuficiência da graça, quem é que vai entrar na história? Quem é que vai entrar na história? Satanás. Porque onde há insuficiência da graça, existe brecha para Satanás trabalhar. E aí é nesse momento que a gente, como pentecostais, e cheios de jargões pentecostais, começamos a dizer: sai em nome de Jesus, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, ora, sai em nome de Jesus, e a coisa não melhora, a coisa não muda, o casamento não vai para frente, o filho não deixa de ser rebelde, a coisa não melhora lá no trabalho, só piora. Mas o que é que está acontecendo? Você se pergunta. Eu sou tão fiel a Deus, eu não falto um culto, sou um dizimista fiel, por que eu estou vivendo essa dificuldade na minha vida? É porque Deus, e eu dou aqui o segundo conceito, Deus, antes de fazer você resistir ao diabo, Deus resiste aos orgulhosos. Talvez a rebeldia do seu filho seja apenas uma consequência do seu orgulho. Às vezes você pensa que seu filho é mal criado, mas talvez a consequência do seu filho estar agindo daquela maneira é consequência sua. Mas você não está vendo. Você não está vendo. Você não está vendo. Às vezes a minha filha está fazendo pirraça na sala e eu quero fazer outra coisa, mas aí eu me ligo que o que ela quer é atenção. O que ela quer é que eu sente no quarto com ela e dê atenção a ela. Do mesmo instante que eu sento e dou atenção a ela e começo a pintar com ela, dei historinha com ela, a pirraça para, o choro para, a birra para. Então quem é que estava sendo egoísta? Eu, e queria fazer as minhas coisas, está entendendo? Então às vezes nós estamos olhando o reflexo, estamos olhando a causa, mas nós não estamos olhando o motivo, e na maioria das vezes o problema está em nós. Às vezes é a mulher tentando ganhar o marido para Jesus, e o marido não se converte, mas você não aprendeu ainda a vencer o seu próprio orgulho, e aí Deus não trabalha na vida do marido, porque por causa de você, o diabo não sai dele, por causa de você, porque você não aprendeu a se submeter a Deus, a permitir que a vontade e a mão de Deus tome o controle da situação. Nós somos muito armados, nós estamos a todo momento tendo uma solução para alguma coisa, nós sempre temos uma saída para alguma coisa, nós sempre temos um escape humano para alguma coisa, e às vezes Deus está esperando. Eu quero fazer a minha vontade, eu quero dar o meu escape, eu quero dar a minha saída, só que a saída de Deus nos incomoda, porque às vezes a saída de Deus é você fechar a boca e engolir o sapo. É bom engolir o sapo? Não, é horrível, né? É bom engolir farinha? É ruim engolir farinha sem água, não é? Ruim engolir farinha? Mas algumas saídas de Deus, elas estão em engolir farinha, você não quer. E aí você se orgulha dizendo: não, não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Mexeu com o meu ego, mexeu com o meu orgulho, não é assim que fala? Ah, eu não sou sangue barato, peraí, isso aí eu não posso ouvir não, isso aí mexeu comigo. Ficar
tendência humana, não tem graça de Deus. Aleluia! Oh, glória! Este Tiago ainda completa a nossa arrogância. Somos muito arrogantes. Somos muito arrogantes. Tiago ainda continua complementando o negócio. Ainda fala assim: quem é você que diz, hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano fazer negócio? Você nem sabe o que vai acontecer com você amanhã. Quem é você para dizer que eu vou ali, eu vou aqui? Esse Tiago está dizendo a nossa independência, o nosso espírito de Adão. Cristo nos libertou de Adão, irmão, para nós vivermos para Cristo. Então, como é que você programa uma mudança de lugar? Vou ficar tantos dias em tal lugar e deu a história. Está onde? Está dormindo? Não é? Aí você não entende porque a graça de Deus não funciona. Aí você não entende. Aí você vê aquela pessoa reclamando do teu lado: eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Por que não consegue perdoar? Não consegue perdoar porque está orgulhoso, tem orgulho dentro do coração, tem cadeias de orgulho travadas no teu coração. Mas diz Jesus: entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e fala com Deus em secreto, e Deus que te vê em secreto te recompensará. Sabe o que é oração? Oração não é encher o ouvido de Deus de palavra. Oração é rendição a Deus. Oração é quando você se tranca no teu quarto e às vezes você não tem palavra. Já passou um momento que você entrou no quarto e as suas palavras se tornaram medíocres? Já me senti assim várias vezes. Você fala, chega uma hora que você não tem mais o que falar. É nesse momento que a oração ficou boa, porque é no momento que tu vai ficar quieto que tu vai poder ouvir Deus falar com você. Perguntaram para Maria Teresa de Calcutá: quando você ora, você fala o que para Deus? E ela disse: nada, só escuto. Tá? Tudo bem. Então o que é que Deus fala? Nada, só escuta. Se você foi sábio, você entendeu. Ela diz que a experiência de oração é algo muito mais que palavras. É algo muito mais que desabafar para Deus. O quarto de oração é o quarto de rendição, aonde você dobra o seu joelho diante dele e você vai se prostrando à vontade dele, aonde você vai correndo para você e você vai dizendo: Senhor, entra aqui que não dá, entra aqui que eu não posso. O quarto de oração é onde nós perdemos para Deus e Deus entra e transforma. A graça só entra quando há rendição, quando há quebra do orgulho. E é uma passagem linda que eu quero pregar para vocês e explicar como é que essa cadeia de orgulho é quebrada e o que é que Deus é capaz de fazer para que nós venhamos a enxergar em nós essa cadeia de orgulho, para que ela seja quebrada e a graça de Deus venha invadir a nossa vida em áreas que eu não tenho permitido Deus trabalhar. Tem uma passagem da Bíblia que diz em Mateus capítulo 15, verso 21, que fala sobre uma mulher muito interessante. Essa mulher, ela é chamada tanto em Marcos como em Mateus, se eu não me engano, um chama de Cananeia, ou outro chama de Sírio-Fenícia. Essa origem é muito importante. Eu vou dizer que a história para você, talvez você não conheça, para você entender. Essa mulher estava correndo atrás de Jesus. Essa mulher encontrou Jesus e ela estava com uma filha endemoniada.
de seu Senhor. O Senhor disse para ela: grande é a tua fé, vai, a tua filha já está tudo ok. Quem é essa mulher? Se você vai atrás de Jesus e ele te chama de cadela, o que você faz? Se eu te chamar de cadela, sem processo, né? E se Jesus te chamar de cadela, você fica bravo também? Ah não, porque foi Jesus, né? Será? Quem era aquela mulher? Por que Jesus chamou ela de cadela? Já deu para perceber? A rua estava cheia. Ele não estava sozinho não. A rua estava cheia. Sabe quem é essa mulher? Vou te dizer quem é essa mulher. E eu agradeço ao André por aquele livro tão maravilhoso que me explicou a origem daquela mulher. Vem, irmão? Obrigado. Ciro Fenícia tinha duas cidades próximas do povo judeu, que era Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, ali habitava o povo da Fenícia. Esse povo era um povo muito antigo. No Antigo Testamento, eles ocupavam essas terras, a terra antigamente chamada Terra de Canaã. Lembra dessa terra? É a famosa, né? Eles ocupavam essa terra, por isso ela é chamada de Cananeu. Mas ao mesmo tempo, por ser Tiro e Sidom, daí veio o nome, Ciro Fenícia. A Ciro Fenícia era basicamente a Grécia Antiga. E a Grécia Antiga era um povo metido à besta. Era um povo orgulhoso. O alfabeto, o primeiro alfabeto da história foi o alfabeto fenício. Para você ver que os camaradas andavam de brincadeira, eles eram pessoas sábias, pessoas entendidas. Aristóteles diz que o orgulho é uma virtude, mas a humildade não presta. Engraçado que para o grego, ser orgulhoso era uma virtude, mas a humildade não. Quem era Jesus? Jesus era um judeu, escravo de Roma. Jesus era um derrapado. Aos olhos da sociedade naquela época, o judeu era visto como um escravo. Mas o que aconteceu? A menina, a filhinha daquela Ciro Fenícia ficou endemoniada. Os deuses pagãos da Grécia não dão importância para isso. Ela não tinha para onde correr, ela não tinha o que fazer. Então o que ela faz? Ela ouve falar de Jesus, porque Tiro e Sidom está ali próximo, em Jerusalém. E ela ouve falar de Jesus, e ela tentando procurar Jesus até o momento que ela encontra. Quando ela encontra Jesus, meu amado, minha irmã, toda a sua atenção, para você entender, só o fato daquela mulher ter encontrado, pedir socorro a Jesus, ela já quebrou uma montanha de cadeias de orgulho. Porque aquilo para o grego era tinha nexo. Como eu, Ciro Fenícia, vou pedir ajuda ao escravo. Jesus sabia desse orgulho. E por séculos e séculos, a Fenícia ignorou os profetas de Deus. É a prova bíblica. Sabe quem era o pai de Jezabel? Etbaal. Sabe quem era Etbaal? Um fenício. Ignorou os profetas de Deus. Baal era um dos deuses da Fenícia. Durante todo o Antigo Testamento, eles ignoraram a mensagem de Deus, pelo seu orgulho, pela sua prepotência. Por isso, eles são chamados pelo povo judeu, sabe de quê? Cachorrinho. Jesus, quando encontra aquela mulher, ele poderia dizer para ela: a sua filha está curada, vai embora. Mas uma cadeia de orgulho precisava ser quebrada. Uma cadeia de orgulho dentro dela precisava ser quebrada. Então, qual foi a primeira reação de Jesus? Quando ela disse: socorre-me, Senhor, o Senhor foi atender para ela. Se ele tivesse uma camisa que tem hoje, te conheço, e foi embora. Ignorou. Ela poderia ter ido embora, mas ela queria tanto milagre na vida dela que ela desceu o degrau. Não foi embora, não pode.
Ciro Fenício, não pode ir embora. Volta lá e clama: Senhor, socorre-me! Jesus virou: você quer socorro? Não, eu não fui enviado para você, não. Eu só fui enviado para as ovelhas da casa de Israel. Primeira coisa que Jesus fez: ignorou ela. Ser ignorado é horrível, não é? Você vem falar comigo, eu dou as costas para você. Você se sente bem? Você se sente bem? Fala: pastor, eu quero falar com o senhor. Fala. Isso é portaria, né? Portaria. Segundo a ação que Jesus fez: eu não tenho papo com você. Você é Ciro Fenício, eu só tenho papo com quem é de Israel. Discriminação. Isso dá processo. Isso dá um bom dinheiro hoje. Discriminação. Mas, meu irmão, abre os seus olhos. Jesus sabe o que Ele está fazendo. Jesus sabe o que Ele está fazendo com você. Jesus sabe hoje por que você está passando isso. Meu irmão, isso foi uma bomba para o discípulo, porque estava todo mundo em público. Imagina Jesus no auge do seu ministério, discriminando uma mulher, pedindo ajuda. Meu irmão, acabou o dízimo. Acabou o dízimo. Acabou o ministério de Jesus, irmão. Acabou. O escândalo vai sair no primeiro jornal. Jesus, o mestre lá, foi flagrado com câmeras escondidas e humilhando uma mulher, desprezando uma mulher. Vai sair na primeira manchete do dia seguinte. É por isso que os discípulos ficaram apavorados. Mestre, olha o escândalo, cuidado, mestre, vigia. Mas o mestre sabe que ele não. Pode repetir isso? O mestre sabe o que ele está fazendo. O mestre sabe o que ele está fazendo, aleluia. E aí a situação continua. A mulher não mete o pé, ela é brava mesmo. Olha, desceu 2 degraus bravo, que muita gente não desceu nem o primeiro. Terceiro degrau. Jesus vira para ela e fala: ei, eu não vou te dar nada porque você é uma cachorrinha. Ok? Me ignorou? Certo? Me discriminou? Certo? Agora eu sou cadela. Ok? Só pensa que eu vou embora? Socorre-me. Eu preciso do Senhor. Eu imagino Jesus assim, ó. Ela conseguiu. E o discípulo, imagina, sem entender nada, né? Mas ela conseguiu. Eu levei ela e as cadeias de orgulho foram sendo quebradas e ela conseguiu. Eu quero dizer para você que você também tem que conseguir em nome de Jesus. Tem que conseguir, irmão. Essa mulher conseguiu. O que é que Deus diz para ela? Por essa palavra, vai. A sua filha não tem mais nada. Grande é a tua fé. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus quer te conceder graça nessa noite. Mas a graça só entra onde há humildade. A graça só entra em um coração que diz: socorre-me, Senhor. Mesmo em muitas ofensas, mesmo em muitas calúnias, mesmo em muita crítica, mesmo em muita coisa que falam contra você, você permanece ali dizendo: socorre-me, Senhor. E a graça de Deus entra, e Satanás não tem uma outra alternativa a não ser bater em retirada. O diabo, Deus quer que ele bata em retirada da tua vida, ele quer. Mas primeiro, Jesus quer tratar com as cadeias de orgulho que estão dentro do nosso coração, as áreas da nossa vida que nós somos independentes, que nós agimos por conta própria e que não permitimos Deus trabalhar. São nessas áreas que Deus quer entrar, e quando Ele entrar com graça, a história muda. A história muda. Tem libertação que demora. Nós ainda estamos em processo de libertação, amém? Libertação de quem, pastor? Do diabo? Não! Nos libertamos de nós mesmos. O
convite para você nessa noite. O convite é o seguinte: hoje é dia de lamento, hoje é dia de choro, como diz Tiago. Chore, limpe as mãos, pecadores, arranque esse sorriso da cara e se prostra diante de Deus e se sujeita a Ele, se humilha a Ele, que Ele vai te exaltar. Quer ser exaltado? Quer ser exaltada? Quer ser exaltado? Quer ser exaltada? Não há exaltação sem submissão a Deus e a sua vontade. Ser crente, meu amado, não é vir para a igreja. Ser crente é vida com Deus. E a vida com Deus, ela é submissão a Deus. Pastor, eu não consigo ser submisso a Deus. É porque você tem se trancado um pouco menos no teu quarto. É no quarto. Na nossa experiência individual com Deus, aonde no silêncio eu vou me rendendo, eu vou me rendendo, eu vou me rendendo, eu vou me rendendo e vou perdendo. Essas músicas se tocam na frente. Peço que você fique de pé.